Se você decidiu assistir esse vídeo, significa que você está querendo melhorar o seu trabalho como artista, mas provavelmente não está vendo a evolução que você queria nesse momento, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou compartilhar 3 possíveis vilões que estão te impedindo de evoluir o mais rápido que você pode hoje, e no finalzinho, se você ficar comigo até o final, eu vou compartilhar como derrotar cada um desses vilões. Bora começar? Oi pessoal, aqui quem fala é a Little Dani do Artgeist, e antes de a gente passar para os 3 grandes vilões que impedem você de evoluir, eu quero compartilhar 3 perguntas e eu quero que você reflita se em algum momento da sua jornada artística ou da sua vida elas já se passaram pela sua cabeça. Então vamos lá. A pergunta número 1. Por que eu me sinto tão desmotivado para fazer algo que eu sei que vai fazer bem para mim no futuro? Pergunta número 2. Por que eu fico pensando sobre o que eu quero fazer todo santo dia e os anos se passam e ainda assim eu não consigo sair do lugar? Pergunta número 3. Como que eu consigo sair de onde eu estou hoje e ser incrível como os artistas que eu admiro e que trabalham com os projetos mais legais do mundo? Então, essas 2 primeiras perguntas o que eu tô fazendo ou deixando de fazer e ainda assim eu não consigo sair do lugar. E a pergunta número 3 nada mais é do que você olhar para as pessoas que te inspiram e o que elas estão fazendo certo, que fazem com que elas estejam onde elas estão e como, de repente, como que você pode se inspirar nessas pessoas e fazer a mesma coisa que elas para, quem sabe, conseguir o mesmo resultado ou algo muito parecido. Então, com isso em mente, a gente vai começar com o primeiro vilão, que é a procrastinação. Eu escolhi esse vilão da procrastinação porque depois de conversar com algumas pessoas e ver sobre vários artistas que também comentam e ver também sobre a grande dificuldade das pessoas no geral, não só no mundo da arte, não só na indústria da animação, mas no geral. As pessoas procrastinam muito e estão procrastinando cada vez mais. E o motivo número 1 do porquê que a procrastinação provavelmente é um bom responsável do porquê que você não está evoluindo é simplesmente porque para você evoluir artisticamente ou como qualquer coisa na vida, você precisa praticar. Se você não pratica, você não aprende. Se você não aprende, você não evolui. Então, é por isso que eu escolhi a procrastinação como o grande vilão, talvez o vilão número 1, talvez o principal vilão do porquê que você não está evoluindo. Qual que é o grande motivo do porquê que a gente procrastina? Por que tá cada vez mais difícil de procrastinar? Porque é muito fácil você pegar, sentar no sofá e assistir, falar, eu vou assistir 15 minutinhos de Netflix, vou jogar um pouquinho de videogame, e aí quando você viu, já passou 4 horas. E aí não é a mesma coisa quando você precisa praticar alguma coisa, quando você precisa treinar. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele é biologicamente treinado para procrastinar, por assim dizer. O nosso cérebro, ele não gosta de aprender. Ao mesmo tempo que toda vez que a gente quer forçar a aprender alguma coisa, a gente está literalmente estressando o nosso cérebro. Isso porque pra gente aprender uma coisa nova, a gente precisa criar dentro do cérebro como se fossem novos caminhos neurais. E esses novos caminhos neurais, toda vez que você tem que criar novos caminhos neurais, você está gastando mais energia. E o nosso corpo foi feito para otimizar a nossa energia da melhor forma possível. Então, basicamente, entre aspas, não é uma coisa absoluta, e tudo que eu falo aqui nesse vídeo também tem grande parte da minha opinião e da minha experiência pessoal, de que a gente basicamente foi feito para procrastinar, e tá cada vez mais fácil hoje em dia você procrastinar. Então, antes era muito mais fácil você ficar entediado, por assim dizer, porque se você não tá fazendo uma atividade que você tinha que fazer, você não tinha nada pra fazer. Então não existia
tecnologia tão fácil para se distrair. Hoje você tem o seu celular na palma da sua mão, não na ponta, na palma da sua mão, com notificação. Aí você vai lá e tem Instagram. Aí você fala, vou dar uma olhadinha nos stories aqui rapidinho. Aí você vai ver, já passou 5, 10, 15 minutos. Aí você vai ver, passou 3 horas, 4 horas e você nem viu esse tempo passar. E isso não necessariamente do direto. É questão de você, sei lá, vou fazer alguma coisinha aqui, olho no celular. Vou fazer outra coisinha aqui, opa, mais uma notificação. E aí quando você for ver, se você for ver no histórico do seu celular, se eu não me engano, os celulares hoje em dia têm isso, que você olha o tempo médio de que você navegou no seu celular, ou seja, e quanto você gastou em cada rede social e quantas vezes você abriu o seu celular, quantas vezes você desbloqueou ele nesse período. Então, você pode se surpreender com quanto o seu celular, principalmente, está sugando a sua vida. As outras formas de procrastinação, principalmente agora que a gente está nessa fase em que muita gente está trabalhando de casa e tem, por assim dizer, uma liberdade, entre aspas, um pouquinho maior do que num escritório ou do que na escola, de repente, é a questão de Netflix, videogame, às vezes até comida. Eu uso muito a minha cozinha para procrastinar, principalmente. Às vezes eu só tô entediada, tô cansada, eu falo, vou pegar alguma coisinha na geladeira e tal. Mas são outras formas que tá sendo de procrastinar muito. Então, ou até de repente, se você trabalha fora, tá trabalhando num escritório, ou quando você não tava trabalhando de casa, tava trabalhando fora, você volta para sua casa e você fala, não, hoje eu quero praticar. E o que você faz? Você volta em casa e fica meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até a hora de dormir, comer, dormir, na frente da TV, assistindo Netflix, jogando videogame, ou sei lá, vendo TV aberta, TV a cabo, não sei o que você pode assistir. Então, por esse motivo, esse é um dos grandes vilões, é a procrastinação. Porque você sabe o que você quer fazer, que volta para uma das perguntas que a gente falou no começo do vídeo. Você sabe o que você precisa fazer para evoluir, mas você simplesmente não está fazendo. Ou não está fazendo, entre aspas, o suficiente. Você vai lá e faz 15 minutos aqui hoje e daqui 2 semanas você lembra de pegar e fazer de novo. Então, não, simplesmente a procrastinação é quando você não está fazendo algo que você sabe que você tem que fazer. E aí você acaba tirando de prioridade da sua vida, mesmo sabendo que é uma coisa que é importante para você. Com isso em mente, a gente passa para o segundo grande vilão, que ele pode ser tanto a continuação do primeiro, eles podem estar juntos, como não. Você é uma pessoa, por assim dizer, disciplinada, você tem a disciplina necessária para ir lá e colocar trabalho todo dia. E aí você sai do 8 da procrastinação e vai pro 80. Não, agora eu vou praticar o máximo que eu consigo, dedicar todos os segundos que eu tiver acordado possível para fazer isso. E aí vem esse segundo vilão e te derruba, que é o vilão da motivação ou da falta dela. Então, existe uma crença, eu acredito, de que as pessoas que chegam longe na vida, que conseguem realizar o sonho delas, etc., são as pessoas que têm mais motivação. A verdade é que isso não é uma verdade. Então, o que é a motivação? A motivação, ela é, vamos supor que ela é tipo a estamina do nosso dia. Então, você começa com a motivação, quando você acorda, você está com a motivação lá nas nuvens, mas conforme vai passando o seu dia, a barrinha vai se esgotando até você dormir de repente e ela reseta no dia seguinte. Ou a gente pode falar de uma motivação um pouquinho mais médio, longo prazo. Então, você consegue sustentar uma motivação por um longo período de tempo. Então, 3 meses você tá mega motivado, mas aí chega assim, você já deu o gás, o máximo que você tá, só que a barrinha, independente do que você faça, ela vai se esgotando. Então, é típico exemplo de... Eu gosto de fazer exercício físico e treino.
E é o típico exemplo da academia. Então, a gente tá próximo do verão agora, chega o verão, todo mundo vai lá, se inscreve na academia e começa a ir pegar o mais pesado possível, faz aquele treino que você não consegue levantar no dia seguinte de dor nas pernas, não consegue levantar o braço para pegar um prato no armário, de tão pesado que você pegou. E aí você vai lá mas você tá motivado, então você não tá nem aí, vai lá e dá o gás, faz o máximo que você pode. E aí chega uma semana depois, um mês depois, 2 meses, 3 meses no máximo, e aí você já tá de saco cheio. Mesmo você sabendo que você valoriza, você sabe que exercício é uma coisa que faz bem pra sua saúde, que de repente para algumas pessoas, pra mim é assim, por exemplo, é uma coisa que te faz feliz até, mas a sua barrinha da motivação se esgotou. Você já chegou no limite dela. E aí o que você faz? Você desiste, você para de fazer o que você devia estar fazendo. E aí você olha para a pessoa lá, nesse exemplo da academia, e você vê aquela pessoa que ela tá treinando, ela é forte. E aí você olha pra ela e às vezes você trocar um papo com ela, você vai conversar e ela vai falar, eu treino, sei lá, 3, 5 anos, mais, dependendo da pessoa. E aí você fica, caraca, velho, como essa pessoa tem motivação pra ir lá e fazer isso todo santo dia. Eu já fiz esses 3 meses e eu já não quero mais, tô de saco cheio, essa vida não é pra mim, eu não nasci pra treinar. E é isso aí, eu aceito o meu destino. E a mesma coisa na arte. Você vai lá e você vê que o artista que você admira, ele já tá trabalhando nisso há anos, todo santo dia. E provavelmente ele tá com um trabalho com relação a isso, mas mesmo que ele não estivesse trabalhando, sendo pago para fazer isso, ele estaria lá continuando a, sei lá, 1, 2, 3, 10 horas por dia. E ele vai lá e aparece todo santo dia. E aí você fala, caraca, velho, essa pessoa tem muita motivação. E é por isso que eu não vou conseguir chegar aonde ela tá. Porque eu simplesmente não nasci pra isso. Eu não tenho motivação pra fazer o que essa pessoa tá fazendo. E aí, o que você faz? Volta pro vilão número 1. Procrastina. Uns anos passam na sua vida. E aí você vai lá e faz a sua pergunta número 2. Por que eu tô pensando todo dia no que eu quero fazer e os anos se passam e ainda assim eu não saí do lugar? E agora a pergunta até muda, porque aí você vai lá e você olha pessoas que começaram com você e elas não pararam. E aí o que acontece? Você vê, nossa, elas estão muito melhores que eu. Elas devem ter muita motivação para continuar seguindo, ou o grande mito que todo mundo fala, elas têm talento e eu não. E vamos supor que você não tem problema de procrastinação. Você tá numa fase que você tá motivado, que você tá lá e coloca o trabalho que você precisa fazer todo dia e mesmo assim você ainda não consegue ver a evolução que você queria ver. Isso traz a gente pro vilão número 3. Que é o vilão da falta de direção. Principalmente nesse mundo artístico, a gente vê que existem muitas especializações que você pode fazer dentro do mundo da animação. Então, mesmo, por exemplo, que você goste de trabalhar você gosta de fazer ilustração. Só que dentro da ilustração tem uma série de especializações que você pode fazer. Você pode ser um ilustrador de concept art de personagens, de cenário. De repente, pode até ser um de personagens, mas voltado, por exemplo, para robôs. Ou voltado, no caso de cenário, para objetos, para props, para máquinas. E dentro das máquinas tem aviões, ou tem, sei lá, todo tipo de objeto que você imaginar. Ou dentro da animação, você gosta de animar estilo cartoon, mas você gosta também do realista.
Mas aí você vai lá e vê que tem, sei lá, zumbi. E aí tem lá coisa fofa. E aí tem animação de games, tem animação de séries, tem animação de longa-metragem, animação 2D, 3D, tem stop motion. Então, o que isso acontece? Você vai lá e tá sempre pegando um pouquinho de cada coisa. Tá sempre experimentando. Então, no caso da ilustração, você não tá focado em aprender o personagem, a fazer o concept de personagem. Você tá fazendo o concept de personagem, mas quer brincar um pouquinho com o cenário. Aí, de repente, você se vê fazendo uns robôs aqui e ali. E aí, você tá com o seu foco em todo canto. Ou, ainda que você tá dentro da mesma área, mas vamos supor que você tá fazendo a ilustração e aí depois você vai lá, quero aprender um pouquinho de modelagem, aí você vai lá, não, agora eu vou fazer um pouquinho de animação. Então, o que acontece? Você tá dividindo a sua motivação, por assim dizer, você tá dividindo a quantidade de energia que você tem para aprender algo em várias coisas. Então, o que geralmente acontece, existem casos excepcionais sim, para tudo que eu tô falando aqui não é uma regra, existem as exceções, mas o que provavelmente vai acontecer é que ou você não vai melhorar muito em nenhuma delas, ou você vai melhorar muito pouco no período que você tá estudando. Então, a gente tá falando aqui de um período onde você pode ver, principalmente se você tá no começo, você pode ver uma evolução boa a partir de 1, 2 anos, você já consegue uma evolução legal e quanto mais dedicação você coloca, melhor você vai ficando. A gente tá falando aqui principalmente no começo. Então, esse é um dos problemas da falta de direção. Você tem uma quantidade de tempo dedicado para praticar e você está dividindo em vários assuntos. Então, ou você não vai entender muito nenhum deles, ou você vai evoluir muito pouco. Mas vamos supor que você já sabe a área que você quer, que você está praticando, que você quer evoluir, e ainda assim não tá vendo a evolução que você quer. E ainda assim a falta de direção também pode se aplicar a você. Por quê? Praticar não é sinônimo de aprender. Então, depende muito da forma como você está praticando. E isso também entra na falta de direção. Porque você pode, sei lá, vamos voltar no exemplo da ilustração. Você pode estar copiando um desenho. Isso não significa que você está aprendendo. Existe uma forma, sim, de você copiar algo e algo para você, não é uma coisa para você divulgar para o mundo, mas você usa isso como uma ferramenta de aprendizado, que é o que chamam dos Master Studies. Mas se você só copiar por copiar, sem um objetivo nisso que você está fazendo, você não está aprendendo, você só está copiando ou repetindo uma mesma coisa. Então, voltando para o exemplo da ilustração, você tá lá e quer ser um artista de concept de personagens, e aí você vai lá e faz, sei lá, 100 cabeças. Mas essas 100 cabeças que você fez são idênticas. Ou seja, você não aprendeu nada com isso. Você só está repetindo um processo que já é mecânico, que é uma coisa que você está fazendo, mas não necessariamente está aprendendo com isso. Então, isso é uma das coisas que acontecem bastante na falta de direção, porque você simplesmente não sabe o que focar, e é isso que é a falta de direção, você não sabe o que focar para aprender. Ou, em um outro caso, pode ser que você esteja praticando também as coisas erradas. Então, é uma das coisas que a gente vê que o pessoal fala muito que são os vícios, né? Então, você está fortalecendo algum vício dentro do que você está praticando e isso fica, porque o vício é uma coisa que fica com você e cada vez mais que você fortalece isso, mais difícil é de você tirar esse vício. Então, a falta de direção também pode ser um grande vilão para você estar evoluindo, principalmente se você tá fazendo alguma coisa e mesmo assim não tá vendo resultado. E com isso tudo em mente, a gente passou
pela parte desmotivadora do vídeo, de você sabe que você tá procrastinando, mas você não faz ideia de como vencer essa procrastinação e aí você sente culpa, porque você sabe o que você devia estar fazendo, mas não tá fazendo mesmo assim. Ou você sabe que de repente você ama o que você tá fazendo, mas você simplesmente não tem mais energia. Isso que é a falta de motivação, você não tem mais energia para fazer aquilo. E aí, de novo, você sente culpa porque você fala, mas como assim? Eu não amo isso o suficiente? E por isso que eu não tô motivado? Ou, por último, você tá motivado, você não tá procrastinando, tá fazendo tudo certinho e mesmo assim não evolui porque provavelmente você está com uma falta de direção. Então, existe uma forma de vencer esses 3 vilões e ela é muito simples. Vamos começar com a procrastinação. A forma de vencer a procrastinação é com iniciativa. O que isso significa? Procrastinação se derrota com iniciativa. O que é a iniciativa? É uma pessoa que vai lá e faz. Então, inclusive, eu tenho um lembrete aqui que eu tenho no meu bracinho, que é o Just Do It, da Nike. O que isso significa? Você só vai lá e faz. Não importa, não é só vou lá e faço 1 hora, só vou lá e faço só se for perfeito, só vou lá e faço se sair desse jeito. Não, você vai lá e só faz. Você senta, no caso, se for alguma coisa de sentar, senta na frente do seu computador, na frente do seu sketchbook, do seu Moleskine, sei lá, e vai lá e começa. 1 minuto. 1 minuto que seja. Ou você vai lá e fala, você determinou, por exemplo, num período, só que daí você chegou e fala, puta, eu tô muito cansado, não tô afim, daí você vai lá e senta e liga a TV, e aí tem uma regrinha que eu gosto, que é de você contar até 3 e vai lá e faz. Isso faz você começar a criar um movimento. Então, a iniciativa, ela quebra a procrastinação. Não significa que você vai pegar e vai fazer 5 horas de uma vez. Significa que você só vai lá e vai fazer. A probabilidade de você continuar fazendo depois que você começou a fazer é muito grande. Desde que você não fique se distraindo com outras coisas, quebrando esse flow que a gente fala. Porque a cada momento que você desvia a sua atenção do seu aprendizado, do que você está fazendo ali no momento, é difícil porque aí você tem que ir lá e ter iniciativa de novo, e de novo, e de novo. Então, toda vez que você vai lá e abre o seu celular para ver alguma notificação, você acabou de quebrar a sua iniciativa e aí você vai ter que ir lá e fazer de novo. E cada vez que você faz isso, vai sugando mais a sua energia que você tem, a sua estamina para fazer essa atividade. Então, a forma de se derrotar a procrastinação é com iniciativa. E não é com uma iniciativa condicionada, é simplesmente ir lá e fazer. Não é para fazer rápido, não é para fazer devagar, não é para fazer por muito tempo, por pouco tempo, de forma perfeita, é só para ir lá e fazer. Agora, como que a gente quebra a falta de motivação? Então, isso para mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive nos últimos anos, que eu sempre tive essa dificuldade com a questão de motivação, de ver, mano, como que a pessoa consegue ir lá e sei lá, eu gosto muito de ver biografia, principalmente de empresários. E aí eu vou lá e leio, e aí a biografia fala que a pessoa ia lá e ela botava 12 horas por dia. O Bill Gates, que no caso quando ele estava na faculdade, ele programava dia e noite e fazia tudo, e por muito tempo seguido. E eu olhava e falava, mano, eu nunca vou conseguir ser igual a essa pessoa. Eu não tenho esse nível de motivação. E isso era uma coisa que só de pensar sobre isso me desmotivava muito. E a verdade
é que a motivação não existe no longo prazo. A motivação, ela é o que te ajuda a começar, mas ela não é o que vai fazer você evoluir. Então, a falta de motivação ou a própria motivação se derrota com sistemas, se derrota com rotina. O que significa isso? O que é um sistema? O que é uma rotina? O sistema, ele é um conjunto de hábitos que você cria, e aí esses hábitos, você cria ele baseados no que você quer. Nesse caso, por exemplo, o exemplo de eu quero evoluir mais. Então, eu quero evoluir X%, ou eu quero estar até o final do ano que vem, por exemplo. A gente já está no final desse ano. Então, eu quero estar até o final do ano que vem no nível X da habilidade que eu estou desenvolvendo. Você cria uma sequência de hábitos que vão te levar para esse resultado. E o que é um hábito? O hábito, ele é uma coisa que existe em todo ser humano. Quer você defina eles, ou quer a vida defina para você. Então, você tem o hábito de acordar às X horas. Você tem o hábito de comer às X horas. Você tem o hábito de estudar, de ir para a escola, ir para a faculdade, das 7 ao meio-dia. E aí para trabalhar das 8 às 6. Isso tudo são hábitos que a sociedade impõe pra gente. Mas também tem os hábitos que a gente impõe pra gente mesmo. Que é o hábito da hora que a gente vai dormir, da hora que a gente acorda, da hora que a gente come. Só que esses hábitos, eles não se limitam somente a esse tipo de vida. Você pode criar um hábito que você quiser. Então, você pode criar um hábito de, ler um livro. Eu gosto de ler bastante. Então, eu leio livro toda noite antes de eu dormir. Isso é um hábito que eu tenho particularmente. E geralmente não é uma coisa que eu conto. Não é tipo, vou ler 35 minutos toda noite. Não, meu hábito é toda noite antes de dormir eu vou lá e leio um pouquinho, pelo menos uma página. E esses hábitos, eles são coisas que você pode tanto criar como adquirir. Que no caso tem os hábitos que a gente viu que a sociedade impõe. Tem os hábitos que você cria inconscientemente e tem os hábitos que você cria conscientemente. Então, quando você cria uma sequência de hábitos, esses hábitos eles viram um sistema. Então, vamos supor que eu tenho o hábito de que eu vou lá e eu acordo. Eu tenho um sistema. Hoje, esse sistema funciona assim. Eu acordo às 6 da manhã, dou um tempinho para o corpo acordar, eu faço um processo de lavar o rosto, de cuidar da minha pele, etc e tal, e aí eu já tô, nesse sistema que eu criei, eu já tô acordada, já tô alerta, porque eu já repeti tanto esses hábitos que o meu corpo entende que, depois que a Dani passou o creme no rosto, ela já tá acordada, porque acabou o sistema. E aí, dito e feito, termino de limpar o rosto, eu já tô alerta. Eu posso ter levantado podre da cama, mas já tô alerta. E aí eu vou lá e eu defino que na hora, das 7 às 9 da manhã é a hora que eu vou dedicar 100% aos estudos. Mas não começou assim. Eu não comecei dedicando tantas horas para os estudos. Eu não comecei dedicando 2 horas por dia, todos os dias para os estudos. Eu comecei com 5 minutos. 5 minutos todos os dias, de segunda a sexta, segunda a sábado. Ou não, 5 minutos no começo, eu lembro que talvez fosse um pouquinho over para mim na época. Então eu fazia 3 vezes por semana, 10 minutos. E aí eu ia lá e todos esses dias específicos da semana eu estudava. Ia lá e praticava. Então, o que isso foi fazendo? Eu fui criando um sistema de aprendizado. Por que o sistema, o hábito, é muito mais importante do que a motivação? Porque o hábito,
É uma coisa que você não precisa de motivação para fazer. Você vai lá e já está acostumado a fazer. Você programou o seu corpo para fazer isso. Programou a sua cabeça. Então eu sei, por exemplo, que todo dia, quando eu sento nessa mesa às 7 da manhã, meu cérebro ele já vira e fala: ah, beleza, é hora de fazer animação. No meu caso, é hora de fazer a animação. E aí eu vou lá e faço. Então eu não preciso sugar minha estamina de motivação para fazer uma coisa que eu sei que eu preciso fazer. Que é a mesma coisa de que você não precisa de motivação nenhuma para comer, por exemplo. Você não precisa de, não tô motivado para comer. Eu sei que tem gente que tem um pouquinho disso, eu até invejo um pouquinho. Mas você não precisa de motivação para comer, você não precisa de motivação para ir lá e assistir uma série. Você só vai lá e faz, porque é um hábito na sua vida. Você não precisa, algumas pessoas precisam de motivação para levantar, acho que a maioria. Mas a partir do momento que você tá com muito sono, por exemplo, com muita fome, você não precisa de motivação para ir lá e dormir ou comer. Então, por quê? Porque você tem o hábito de comer num horário específico, ou comer quando tá com fome, ou dormir quando tá com sono, acordar quando não tá mais, etc. E essa é a forma que você faz para derrotar a falta de motivação, ou, como eu gosto de falar, motivação nenhuma, porque o que você vê nos grandes artistas, o que eu vejo dos artistas principalmente que eu estudei, é que não tem a ver com motivação, tem a ver com um hábito que eles já criaram e já repetem há anos. Então, um artista que de repente tá lá, no meu caso que eu faço animação, ele tá lá e anima 6, 10, 12 horas por dia, dependendo do artista. Ele não começou com 6, 10, 12 horas por dia. Ele pode ter começado com 10 minutos, 15 minutos, meia hora. E aí, conforme você vai fortalecendo esse hábito, ele vai ficando mais fácil. E o que você faz quando o hábito começa a ficar mais fácil? Você aumenta a intensidade dele. Então, tem um estudo, se eu não me engano, que diz que a quantidade mínima de dias para você começar a estabelecer um hábito novo na sua vida é 21 dias. Esse é um numerinho mágico que eles passam. Por experiência própria, desde que eu tô certinha nessa jornada da animação, alguns são mais fáceis, e outros são mais difíceis, então demoram mais tempo para você estabelecer e exigem um pouquinho mais de motivação no começo. Mas a partir do momento que você criou esse hábito, enraizou na sua rotina, você não precisa mais de motivação. Você só precisa da motivação para começar. O que é a motivação? Vou fazer mesmo não estando afim. Daí você vai lá e volta para a questão da procrastinação, iniciativa. Você vai lá e faz. E nesse caso do hábito, você está criando o hábito de fazer, de repente, numa hora específica, por uma quantidade de tempo específico. Quanto mais específico você conseguir ser na criação do seu hábito no começo, mais fácil vai ser de você transformar ele num sistema e enraizar ele na sua rotina. Então, no caso, por exemplo, vamos usar um exemplo de hábito de estudo. Então, eu vou estudar animação todos os dias, 15 minutos por dia, às 8 da manhã, ou meio-dia, ou às 6 da noite. Então, eu tô sendo ultra específico. E se eu quero ser mais específico ainda, criar um hábito que seja ainda mais enraizado, eu ainda vou definir um lugar. Então, vou sentar nessa mesa aqui todo dia, às 8 da manhã, durante 10 minutos, e vou estudar animação. E todo dia eu vou lá e faço exatamente isso, 10 minutos, e estudo animação. Isso depois de, vamos chutar, esses 21 dias, eu vou lá e falo, beleza, 10 minutos, tá bom agora, não tá mais difícil de fazer. Não faço com os olhos fechados agora. Vou lá e aumento o tempo. Daí vou lá, aumento o tempo de novo. Aí, aumentei muito tempo, não tô conseguindo manter. Então, diminuo o tempo.
Ah, mas Dani, eu não vou evoluir a quantidade que eu quero evoluir se eu fizer só 10 minutos por dia. Não é melhor ir lá e fazer, sei lá, 6 horas de uma vez? Não, porque você não está criando o hábito. E aí o que acontece quando você não cria o hábito? Você depende da motivação. Quando você depende da motivação, a motivação é limitada. Chegou no final da sua motivação, ela esgota e você para. Então, o que é melhor? 10 minutos por dia, durante 1, 2, 3, 5, 10 anos, ou 6 horas, uma semana e nunca mais? Aí vai da sua reflexão. Eu, particularmente, tudo que eu tô compartilhando aqui nesse vídeo são coisas que eu fiz e que funcionaram pra mim. Eu tive muita dificuldade, se você assistiu o vídeo que eu conto um pouquinho da minha história, eu fiquei quase 10 anos praticamente nesse limbo de não saber o que fazer para evoluir, vendo a galera evoluir, ficando frustrada cada vez mais até encontrar o meu caminho. E hoje isso foi o que funcionou para mim e eu vejo a minha evolução clara desde que eu comecei na animação até os dias de hoje e a cada exercício que eu faço. E por último, como que a gente derrota a falta de direção? A gente derrota ela com foco. Então, tudo isso, se você for ligando os pontos, você vai ver que tem uma conexão, uma coisa com a outra. E quando você junta todas elas, elas aumentam seu potencial de evolução de uma forma absurda, porque elas estão interligadas. Então, você derrota a falta de direção com foco. Como que você faz para ter foco? O que é foco? O foco nada mais é do que, eu gosto do exemplo da mira laser. É você pegar, você está vendo uma infinidade de coisas ao seu redor e você vai lá e foca em uma coisa só. No nível de mira laser. Então é tipo um raiozinho. E como que você sabe no que você vai focar? Você escolhe uma única coisa. Então, uma sugestão é você fazer uma lista de, por exemplo, vamos supor que você não sabe ainda o que você quer fazer, você ainda está numa fase de descoberta, que você está descobrindo o que você gosta, e aí você vai lá, você não vai experimentar todas essas coisas de uma vez, você não vai ir lá e fazer ilustração hoje, amanhã modelagem, depois de amanhã textura, e depois de amanhã render. Você vai lá e foca em uma coisa. Qual é a coisa nesse momento que eu acho que tem mais a ver com o meu perfil? E vai lá e foca nela. Mas e se não for o que eu quero de verdade? É uma coisa a mais para você tirar da sua lista. Mas pelo menos você não vai estar perdido. Daí você vai lá e foca. E até o momento que você achar o que você quer. Quanto tempo é um tempo legal para você saber se o que você está focando é uma coisa que faz sentido para você ou não? Eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas para mim fez muito sentido quando eu fui lá e fiz. E aí eu sabia a resposta. A partir do momento que eu fiz todos os processos de ilustração e eu passei por todos os processos, eu olhei e falei: caramba, eu não gosto disso. Eu achava que eu gostava, mas eu não gosto. Então vamos pro próximo. Aí eu fui lá e fiz todos os processos de modelagem. Eu tô em dúvida. Talvez eu goste, mas e se eu fizer tal coisa, será que eu vou gostar? Aí eu descobri que eu não gostava. Até o momento que eu me encontrei na animação. Vamos supor que você já sabe o que você quer, qual é o processo, qual que é a área que você quer se desenvolver. Então, em vez de você fazer uma lista de todas as coisas que você provavelmente gostaria de fazer, você vai fazer uma lista aí no caso é uma análise autocrítica, não tem nada a ver com a síndrome do impostor, de você achar que não é bom o suficiente, mas tem que ser uma análise racional de aonde eu tô errando, e se você não conseguir responder, olhar o seu trabalho e saber onde você está errando, você pode perguntar para alguém que tem mais experiência que você e é mais desenvolvido que você na área que você tá, você vai lá e pergunta para a pessoa, o que eu preciso melhorar? E aí você vai ter essa lista de coisas que você precisa melhorar no seu trabalho e vai focar no estudo de cada uma. Só que esse estudo, ele não é uma coisa linear que você vai lá, pelo menos para mim, não é assim, tá? Que você vai lá
e você simplesmente risca da lista, de tipo, ah não, eu melhorei, vou usar o exemplo da animação, melhorei em timing. Ah, agora eu entendi timing e tal, agora vamos passar pro spacing, que é outra coisa que eu tenho dificuldade. Quando eu melhorei o spacing, ao mesmo tempo que eu tô melhorando, não significa que eu masterizei o timing, mas uma coisa vai se conectando na outra e vai melhorando simultaneamente também. Então, quando eu entendo um pouquinho mais de timing, eu também começo a entender um pouquinho mais de spacing, mas o meu foco é sempre uma mira laser em uma coisa específica que eu preciso melhorar. E aí, quando eu terminei a minha lista, eu vou lá e faço análise de tudo de novo. E esse é o ciclo da evolução, porque a evolução ela é como se fosse numa espiral. Então você começa evoluindo e aí ela continua. Então não é porque eu melhorei nisso agora que eu não vou precisar melhorar nisso nunca mais. Na arte não funciona assim. Você vai adquirir um novo nível de conhecimento, que aí você vai ver e vai ver que você tem falhas diferentes na mesma coisa, no caso no timing ou no spacing, no caso da animação, e aí você vai lá e melhora de novo. Então, resumindo, a gente tem os 3 grandes vilões que provavelmente estão impedindo sua evolução, que é a procrastinação, a motivação e a falta de direção. E a forma que você faz para derrotar esses vilões, a procrastinação, você derrota com iniciativa. A motivação você derrota com sistemas, ou seja, hábitos. O sistema, na verdade, é um conjunto de hábitos, como a gente falou. E a falta de direção você derrota com foco. Esses 3 juntos vão aumentar muito o seu potencial de evolução no período de tempo que você determinar. Então, a minha sugestão, agora no final desse vídeo, é escolher um desses aprendizados, focar em uma única coisa essa semana, para você focar e comparar a sua evolução vamos supor que você quer começar segunda-feira, que segunda-feira é o dia universal de começar qualquer coisa. Então, você começa na sexta e vai terminar no domingo. Vai ser um desafio de uma semana. Todos os dias você vai lá e determina baseado nesses três vilões que você vai derrotar. E aí de segunda a domingo você vai lá e faz o que eu tô propondo nesse vídeo. E aí chega na segunda da semana seguinte, você compara a sua evolução de repente com como tava no resto, na semana anterior ou no mês anterior, etc. E se você quiser, você pode compartilhar comigo. Eu sempre fico muito feliz de saber, compartilhar como foi o resultado. Ou se quiser compartilhar aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade em evoluir hoje e o que você está querendo evoluir. Eu vou ficar muito feliz de saber. Se você está interessado, no caso ainda não sabe o que você quer fazer no mundo da animação, a gente tem aqui no Artgeist um curso gratuito de introdução à animação com Maya. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em conhecer. E, por último, eu gosto muito de finalizar com essa frase, que é sem pressa e sem pausa, e junto a gente vai chegar rumo à sua evolução. Espero que tenha gostado desse vídeo e vejo você na próxima semana. Tchau!